Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula nossa. Vou fazer uma revisão, tá? Novamente, revisão. Fiz ao vivo semana passada e vou deixar aqui para vocês mais uma revisãozinha, bem, bem simples e rápida. E vou deixar apenas uma questão, tá? Para que vocês possam responder, para computar presença. Tem respeito aí ao período de avaliação semana que vem, né? Não vou tomar o tempo de vocês, então é apenas uma questão para computar como presença, tá? Então espero que todos façam, todos respondam, e é isso. Deixa eu começar aqui, só acertar alguns detalhes aqui. Então, assim, é, a exemplo da semana passada, né, eu fiz uma triagem daquilo que possivelmente possa cair na avaliação. E em cima disso que eu fiz a aula passada e vou fazer esse videozinho para vocês hoje também. Então, vou procurar fazer um apanhado geral daquilo que realmente vai cair na prova. Então, procurem estudar, né, pela, pelo que eu dei na semana passada, pelo que vocês responderam e pelo que está sendo colocado hoje, tá? É, são as questões, né? Pensar nas questões de um jeito certo, tá legal? Então, a gente vai passar aí por três pontos, tá? Sociologia e senso comum, e também a origem da sociologia e os clássicos, né? Quem eram os clássicos? Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Então, isso aí tem que estar bem, bem fixado para nós, porque eu tenho certeza que se você entender isso, você resolve a maioria das questões que eu estou pedindo na prova. Tá claro? Então, bora lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Sociologia e senso comum, tá? Quando a gente fala de sociologia e senso comum, a primeira coisa é que sociologia ela não é opinião. Como assim não é opinião, professor? Pensem comigo. Quando alguém diz pobre é pobre porque não se esforça, isso é análise científica? Raciocinem. Pobre é pobre porque não se esforça. E aí o questionamento é: isso é análise científica? Óbvio que não. Isso é senso comum, gente. Tá? Eu estou analisando a pobreza como todos. Agora, o que que a sociologia faz de diferente? Ela investiga, ela analisa, ela busca causas sociais, né, numa amplitude muito maior. E aí o exemplo que eu trago para vocês seria a desigualdade. A desigualdade ela tem relação com acesso à educação, à renda, a oportunidades. E isso eu conheço através de análise. Estou afirmando isso através de análise, ou seja, a sociologia ela é um método, né? Guarda isso para a prova. Se aparecer opinião, achismo, crença, podem eliminar. Tá claro? Ótimo, então. É, e aí a gente falou também na semana passada do surgimento da sociologia. Isto. Pensem em uma determinada situação. Então imaginem aí uma cidade crescendo muito rápido, tá claro? Quando uma cidade cresce muito rápido, subentende-se que as pessoas estão saindo do campo, né, indo trabalhar em fábricas, em indústrias, em comércio, aumentando aí o grau de pobreza, o grau de desigualdade e também, consequentemente, gerando aí diversos conflitos. Foi o que aconteceu na Revolução Industrial que eu coloquei para vocês, né? E foi nesse caos que a sociologia ela nasceu.
tanto da Revolução Industrial, como eu coloquei como exemplo na semana passada, como também na Revolução Francesa. Ou seja, ela surge para explicar as mudanças sociais que estavam ocorrendo no mundo nesses períodos. Então, cuidado. Só se a questão falar em sociedade estável ou sem conflitos, está errado, né? Por que está errado? Porque naquele momento os conflitos eles eram intensos, até por conta de todo mundo não entender o que estava acontecendo, tá bom? Ótimo. Depois nós falamos de sociologia clássica, né? Ou seja, os primeiros sociólogos eles tinham uma missão. E a missão deles era entender o mundo moderno. Simples assim, né? Missão dos sociólogos era entender o mundo moderno. Nada de senso comum, nada de opinião, como eu mencionei anteriormente, nada de achismo. Deveriam analisar a realidade dos fatos, tá? E aí o primeiro que eu trago para vocês é Karl Marx. E aí eu vou dar aliás, alguns não. Vou dar um exemplo para que vocês entendam como que era o pensamento de Karl Marx. Marx ele acreditava em olhar para a sociedade, né, e questionava quem controla a riqueza, se é que a riqueza poderia ser controlada. Para ele, né, a economia ela é que determinava, influenciava tudo, né? Ela influenciava na política, ela influenciava na cultura, na, na, na criação de leis. Então pensem aí comigo numa empresa. Numa empresa privada, quem é que manda? O dono ou o funcionário? É muito simples, né? O dono, é óbvio. E qual a relação deste dono, né? É para mostrar para vocês a desigualdade, ela vem com o poder, né? Ela vai estar atrelada ao poder. E aí vai surgir o que nós chamamos de alienação, né? Alienação que vivenciamos aí todos os dias. Vemos, né? E agora imaginem aí um trabalhador numa linha de produção, apertando o parafuso o dia inteiro. Ele não decide absolutamente nada. Ele não vê o produto final. Às vezes ele nem sabe o porquê daquele parafuso, de estar apertando aquele parafuso. Na concepção de Marx, isso é alienação. Ou seja, de uma maneira mais contundente, ele perdeu o controle sobre o trabalho. Porque o negócio dele é ir lá fazer o que lhe mandam, né? Receber o seu salário no final do mês, pronto, acabou. Então, guardem isso. A alienação é igual a falta de controle, mais a perda de sentido, tá? Esse é o exemplo aí mais concreto de Karl Marx. Já Max Weber, né? Ele tinha como premissa de tudo aquilo que ele desenvolveu dentro da sociologia a fala do que nós chamamos de ação social. E a mais cobrada é a ação racional com relação a fins. Como assim, professor? Quando eu digo ação racional com relação a fins, vou traduzir, é agir com objetivo e planejamento, tá? Eu vou dar um exemplo bem real para vocês. Você estudando para a prova, tá? É o mais concreto. Você organiza horário, não é isso? Você revê o conteúdo, você faz, né, exercícios. Então, quando você organiza horário, você revê conteúdo, você faz exercícios, você está se preparando. E preparando com qual objetivo? O objetivo de passar,
o objetivo de ser bem-sucedido. Isso é uma ação racional. Tá claro? Tudo isso que você está fazendo para a prova é uma ação racional. Se aparecer emoção, impulso ou tradição ligado ao Max Weber, descarta. Tá claro? Espero que estejam entendendo. Quanto a Emily Durkheim, o que a gente pode colocar sobre Durkheim? Durkheim, ele sempre procurava os fatos, né? Os fatos sociais. Enquanto um era ação social, o outro são os fatos sociais. Mas pensa assim, por que você para no sinal vermelho? É um exemplo extremamente concreto, tá? Mesmo sem carro passando, né? A gente olha o farol e tem o hábito de parar. Está lá vermelho. Porque existe, né, aquilo que nós chamamos de regra, tá? Isso é um fato social, algo que nos é imposto pela sociedade. Tá claro? Apareceu o verde lá, eu sei que eu tenho que seguir. Eu sei, já estou condicionado a isso. Então, esse fato social ele é externo a você. Ele te obriga a agir, tá? Então, leis, normas, costumes, tudo isso entra aqui, tá claro? Quanto à solidariedade orgânica, eu vou pedir para que vocês aí pensem aí na vida de vocês. Vocês dependem de professor, vocês dependem de médico, vocês dependem de motorista, de entregador, né? Principalmente do iFood, esse horário, né? Então, o que eu quero dizer com esses profissionais? Cada um deles tem uma função diferente, tá? Isso é a sociedade moderna, isso é o que nós vivenciamos no nosso cotidiano. E tudo que nós vivenciamos dentro do nosso cotidiano, ele é retratado como solidariedade orgânica. Ou seja, todo mundo depende de todo mundo. Não dá para vivermos na condição de eremitas, não dá para vivermos na condição de isolados. Tá claro? Essa parte? E aí, por último, não menos importante, a importância, né, da sociologia. Tá? Para que serve a sociologia? É o que mais se questionam, né? É o que mais nos questionam. Então, para pensarmos aí de uma maneira bem objetiva e clara, a sociologia ela serve para questionar coisas como desigualdade, preconceito, injustiça e todos os problemas, né, que acarretam aí na sociedade. Não, dentro da sociologia não existe o normal. Ela não aceita tudo como normal. A função da sociologia é problematizar. Problematizar para quê? Para achar soluções. O porquê do mundo contemporâneo está do lado do avesso, digamos assim. Então, resuminho rápido para vocês. Sociologia, já coloquei, que é uma ciência, ela não é opinião, ela vai surgir em um contexto, né, de mudanças, né, de transições lá da Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E quanto aos clássicos, né, Karl Marx, ele vai primar pela economia e desigualdade, Weber, a ação social e Durkheim, os fatos sociais. Gente, galera, se vocês entenderam isso, já está muito à frente aí para fazer a minha prova. Tá claro? Então, bons estudos e até a próxima. Forte abraço, Deus abençoe a vocês. Ah, e sou eu que vou aplicar a prova, tá bom? Forte abraço.